gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Eclesiastes 3. Vou começar por aqui, um versículo bem conhecido, mas o Senhor colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês, amém? Todos acharam? Eclesiastes 3? Amém? Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. Diz assim: tudo tem o tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos pular lá para o versículo 11, que diz: tudo fez formoso ao seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que possa descobrir a obra de Deus, fez desde o princípio até o fim. Vamos pular para o 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz dura eternamente. Nada se deve acrescentar, nada se deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Amém? Você crê que existe um tempo determinado para todas as coisas? Sim ou não? Palavras proféticas liberadas sobre as nossas vidas, elas precisam ser gestadas. Crescimento é um processo e leva tempo. Quantos aqui têm uma palavra de Deus sobre a sua vida? Levanta a mão. Se você ainda não tem, nós vamos abrir a Bíblia agora e vamos achar uma para você. Eu creio que todos nós temos uma palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas. E muitas vezes, como cristãos, nós sempre nos questionamos: Senhor, por que não estou vivendo essa promessa? Senhor, por que não estou vivendo aquilo que o Senhor já disse ao meu respeito? E como eu disse, tudo que o Senhor libera sobre a nossa vida, não é, Deus não sei se você já ouviu essa frase, mas eu acredito que sim. Se você não ouviu, agora você vai aprender. Deus não é mágico, Deus é construtor. Mas o nosso problema é que nós queremos as coisas muito rápido. Sabe o fast food que você pede, se demora, fala que é 40 minutos, se demora 45, a gente já está mandando a mensagem de reclamação. É assim ou não? Então, tudo que o Senhor libera sobre as nossas vidas, existe um tempo determinado para que nós possamos viver aquilo. Então, se você tem uma palavra de Deus, assim como eu tenho sobre a minha vida, que nós nessa noite possamos nos perguntar: Senhor, o que eu tenho feito com essa palavra? Eu tenho um versículo que diz, né? Esperei com paciência no Senhor. E aí tem um versículo que eu acho que ele é de desespero, que diz assim: apressa-te, Deus. E muitas vezes nós estamos querendo apressar aquilo que o Senhor nos prometeu. E nós esquecemos que já existe um tempo determinado para que possa se cumprir. Muitas vezes nós estamos reclamando e questionando o porquê ainda não se cumpriu o que Deus nos prometeu. As nossas escolhas podem nos tirar ou nos manter no caminho da promessa. Obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para fazer a vontade do Pai em nossa vida. E para que isso aconteça, é necessário conhecer ao Senhor,
Confiar que Ele faz tudo ao seu tempo. Isso é a chave para o nosso crescimento espiritual. Crer que Ele é o dono do tempo. Aquele que fez a promessa, aquele que nos chamou, aquele que nos criou, aquele que nos escolheu, Ele não falha. Eu ia falar uma frase, mas vou deixar para falar ela lá embaixo. Mas eu iniciei dizendo sobre que existe um tempo determinado para todas as coisas. Mas algo que eu gostaria de compartilhar, que foi o que o Senhor colocou no meu coração, e é sobre obediência. Eu gostaria de ler com vocês. Eu vou ler alguns versículos, mas vocês não precisam abrir. Eu vou só mencionar. Você que está anotando, você pode anotar. E eu fui estudar um pouquinho sobre o que tinha, né, a Bíblia nos ensinar sobre obediência. Salmos 37:5 diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Ponto, final, acabou. Aqui não está dizendo assim, ó, entrega o seu caminho ao Senhor, faz do seu jeitinho, apressa um pouquinho e vai cumprir. Não, aqui está dizendo bem claro, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer. Ao quanto? Ao meu tempo? Não, ao tempo dele. E eu vou falar sobre 4 exemplos. Eu achei muito mais, mas eu anotei só 4. A obediência nos deixa prudentes e fortes. Lá em Mateus 7:24 diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente. Quem coloca em prática, obedece, certo? Então, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então a obediência nos torna prudentes. A obediência nos traz segurança. O segundo, está lá em Romanos 16:19 que diz, eu coloquei aqui, a obediência a Deus deixa um legado. Pois a vossa obediência é conhecida diante de todos. Está lá em Romanos 16:19. Pois a vossa obediência é conhecida diante de todos. Por isso me alegro a vós e respeito. E quero que sejam sábios para que o bem se simplifique para o mal. Então, uma obediência que é deixada diante de todos. Quando eu obedeço, eu deixo um legado. Porque eu se torno um exemplo. Muitos anos atrás, eu falo que eu nunca esqueci. A Camila foi minha primeira discípula. E eu lembro que a primeira vez que a Camila ministrou uma célula era na casa da Dinha. E ela falou uma frase, isso faz muitos anos, e eu nunca esqueci. A minha obediência abençoará toda uma geração. Então você precisa crer. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Fala, sua obediência vai abençoar a sua geração. Então a obediência que eu tenho para com Deus, ela deixa um legado. Terceiro, a obediência a Deus nos torna diferentes no agir e no ser. Lá em Filipenses 2:12-15 diz: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiram minhas instruções. Agora estou longe. E ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Precisa existir um temor e uma reverência para obedecer a Deus? Vão existir coisas nas nossas vidas que vai ser muito claro. Nós vamos ouvir audivelmente o que o Senhor quer que nós façamos. Eu e a Estelinha, a gente sempre conversa sobre isso, né? Ela fala, não, tem uns paranoia com Deus, que eu falo assim, assado, e pior que Deus testifica a gente, que a gente é meio... Nós precisamos entender que tem coisa que nós vamos ouvir claramente que nós devemos fazer. Mas aqui já está determinado tudo que nós temos que fazer. E aqui deixa claro, gente, é assim sim ou não, não. A partir disso é do maligno.
Então muitas vezes nós nos questionamos, eu não tenho promessa, eu não tenho promessa, eu não tenho promessa. Irmão, então você não está lendo a Bíblia, porque a Bíblia tem quantas mil aí, ô Igor, promessa? Muitas mil. Então se está faltando promessa na sua vida, está faltando palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já está escrito, é um manual completo. Mas qual que é o nosso problema? A gente confia no GPS que vai nos levar para um lugar, mas não confia no que está escrito na palavra. A gente confia no que o sistema diz, mas a gente não confia na palavra. Então a obediência nos torna diferente no agir. Tá bom, Senhor, eu não queria não. Toda vez que a pastora me chama, eu sou testada a obediência. Dessa vez eu ia ter várias desculpas para escrever. Eu escrevi as desculpas, mas eu apaguei. Pastora, tenha misericórdia de mim. Nós somos provados a obediência todos os dias. E o quarto, somos abençoados por causa da obediência de Abraão. Gênesis 22:18 diz: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque o tanto que você obedeceu a minha voz. Qual é o tanto que nós temos obedecido a voz do Senhor? Nosso maior exemplo foi Jesus. Lá em Filipenses 2:8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Gente, eu fico imaginando a gente sendo escolhido para ir para aquela cruz. Pega a gente que é meia brava, assim, revoltada. Eu, por causa desse bando de pecador, tô fora. Esses dias eu achei bem interessante, a gente tem o costume de orar com o Pedro sempre para dormir, e cada dia mais ele até briga. Hoje é seu dia, Pedro. Ele fala, não, mas o meu dia já foi 50 vezes. Hoje é seu dia, Pedro. Não, mas o meu dia já foi 50 vezes. Mas como o Senhor nos ensina através das crianças, né? E esses dias ele orou assim: Jesus, obrigada. Ele aperta o zoinho assim, né? Obrigado, Jesus, porque aquela cruz era nossa, Jesus, e você nos livrou. Toda a maldição era nossa, Jesus. Nós éramos tudo pecado, Jesus, e o Senhor nos livrou. Uau! Nós éramos e Ele nos livrou. Ele já sabia que ia ter uns mais calmos, uns mais bravos, uns mais nervosos, uns coléricos, né? Uns sanguíneos, hemorrágicos. Não tem ninguém sanguíneo aqui, né, gente? Quase hemorrágica. Ele já sabia, mas Ele nos amou, Ele nos livrou e Ele obedeceu. Gente, e que eu acho mais lindo, Jesus não ficou questionando o Pai. Jesus não ficou apontando o dedo, porque a gente gosta de apontar o dedo, né? Deixa vir alguém corrigir a gente. Não, mas fulano, a gente sempre tem argumento. Jesus, Ele sabia do propósito. E mais do que tudo, Ele conhecia a voz daquele que estava mandando Ele cumprir o propósito. Então Jesus foi o nosso maior exemplo. E vários outros homens, né? Noé, Abraão, Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. Poderia ou não poderia ter desobedecido? Mas eles obedeceram. E mesmo em meio a tantos leões, né? Eu acho que eu já ouvi dizer, se eu não me engano, eram 50 leões ou mais, não sei quantos. Gente, um na nossa frente, misericórdia, socorro Deus. Imagina aquele tanto de leão. Mas eles se manteram firmes e se obedeceram. Josué, tantos outros homens. Maria, gente. Maria. Lá em Lucas 1:38, Maria diz assim: Senhor, sou eu tua serva, aconteça comigo conforme a tua palavra. Gente, para pensar Maria no século 21, no ano de 2024. Quem aqui queria se expor? De repente aparecer grávida aqui nessa igreja e vão dizer
que é uma obra divina. As jovens aí, alguém se dispõe a ser a Maria do século 21? E aí, Laila, topa? Toca, Beca. Ah, não, porque o que está aqui foi do Espírito. Do Espírito? Que nada! Mas ela obedeceu a voz. E eu compartilhava até com a pastora, né, que quando foi na primeira semana de fevereiro, eu compartilhei, a gente vai entrar aqui na parte para a gente já seguir para concluir, que na primeira casa de edificação em fevereiro, o Senhor falou essa palavra ao meu coração. Nós vamos falar agora, se você já quiser abrir sua Bíblia lá em Jeremias 1. E naquela ministração eu disse: você pode ter sido um acidente para os seus pais, mas para Deus você é um cumprimento do propósito. Nós vamos ler lá em Jeremias 1. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Jeremias 1. Nós precisamos se relacionar mais e mais a cada dia com o Espírito Santo, para que nós possamos aprender a ter um coração obediente. Medroso? Talvez. Tô cheia de medo aqui, gente. Cheia mesmo, de verdade. Mas nós precisamos ter um coração obediente. Pois o Espírito Santo, ele nos lembra de tudo aquilo que o Pai já determinou ao nosso respeito. Eu comecei dizendo, você tem promessa? Quanto mais nós nos relacionamos e nos submetemos ao Espírito Santo, Ele nos lembra das promessas. E nós não temos que ficar questionando a data que as promessas vão se cumprir. Mas nós precisamos andar sobre obediência, porque quando Ele chamar, você só vai levantar a mão e vai dizer, Senhor, eis-me aqui. E que quando Ele não chame, que nós não estejamos distraídos. Que quando Ele não chame, nós não estejamos preocupados com outras coisas ao ponto de não discernir a voz dele. Amém? Vamos ler lá Jeremias 1. Vamos ler a partir do versículo 4. E diz assim: Veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Versículo 6. Presta atenção aí. Então disse Jeremias. Talvez aí você vai poder colocar o seu nome aí nesse momento. Ó. Então disse eu Tamires. Peraí. Eu me perdi aqui. Então disse eu, Senhor Deus. Eis que eu nem sei falar, porque ainda sou menino, sou jovem demais, sou cheia de medo, sou cheia de vergonha. Quem nunca? Eu não, chama outro. E aqui Jeremias, ele respondeu de cara ainda, sou muito menino. Versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas que eu sou menino. Porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu, o Senhor, estou contigo e irei te livrar. Não tem problema ter medo, mas tem que obedecer. Porque muitas vezes nós olhamos as nossas condições. E vou ser sincero, que nunca encontramos que nós somos bons, porque não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. E aqui fala um pouco sobre o chamado de Jeremias. Eu não sei falar, Senhor. Mas no versículo anterior estava dizendo o quê? Que Jeremias foi escolhido desde o...
Preguei isso lá na Casa de Educação, dia 2 de fevereiro. Dia 15, aparece um atraso no meu celular e eu falo, anotei errado. Meu Deus, anotei errado? Não, só pode ser errado. Não. Dia 17 de fevereiro eu descobri que eu estava grávida. Meu Deus, fiquei um dia sem contar até pro meu marido. Contei só pra Karen. Não pode ser verdade. E depois, no outro dia, contei pra ele, contei pros pastores, contei pra família. E foi tão engraçado que quando a gente descobre que tá grávida, tem aquela lei que o mundo diz, né? Não conta pra ninguém, né, pastor? Tem que esperar. Pensei, que a gente é medroso. Sexta-feira começou o seminário aqui. Quem lembra do seminário do pastor Ricardo? E uma das primeiras palavras que o pastor Ricardo falou aqui nesse altar, que veio como flecha para o meu coração e como resposta: celebre o que Deus está fazendo na sua casa. E aí eu contei para o meu pai, ele falou: filha, quantas mulheres estão anos tentando ficar grávida? Se está aí é porque o Senhor plantou. Pastora, estou grávida. Filha, Deus está com pressa no propósito. E aí o Senhor me fez lembrar que eu falei lá no início, na Casa de Edificação, 15 dias atrás. Não planejei, mas já era o plano do Senhor. Então que nós possamos entender que a nossa vida não está no nosso controle. Cabe a nós obediência. O tempo que eu comecei dizendo lá é dele. E ele já determinou todas as fases das nossas vidas. Jeremias, ele era um profeta de Deus que foi chamado ainda para advertir o povo lá em Judá, né? Seu papel era transmitir uma mensagem ao povo de Deus, chamando o povo ao arrependimento e à obediência. E alertando o povo ainda sobre as consequências da desobediência. Quando o Senhor escolhe Jeremias, assim como o Senhor escolheu um dia, eu e você, não importa se nós somos muito jovens ou se nós somos incapazes, se Ele nos chamou, é porque já existe um tempo determinado para que nós possamos manifestar aquilo que Ele quer através das nossas vidas. Quando Ele te chama, você não precisa estar pronto, você só precisa estar obediente, porque no caminho Ele vai te preparando, no caminho Ele vai provendo tudo o que você precisa, mas você precisa só estar com o ouvido sensível a obedecer. Não é porque nós falamos bem, não é porque nós temos uma faculdade, não é porque nós temos uma condição, mas muitas vezes Ele vai nos chamar simplesmente por causa de um coração disposto a obedecer. Jeremias é um exemplo a ser seguido por nós, pois apesar das suas dúvidas, dos seus receios, ele cumpriu a vontade de Deus, mesmo sabendo que isso seria um grande desafio. Mas ele sabia que Deus estaria com ele, porque tinha sido uma promessa: eu estarei com você, não tenha medo. Assim como Jeremias, nós fomos escolhidos antes mesmo de nascer. E isso nos mostra que o plano de Deus para as nossas vidas já está traçado desde muito antes. Mas nós precisamos nos relacionar com Ele para conhecer. Porque lá em Salmos diz que Ele já tem um livro escrito ao nosso respeito. Devia baixar o download, né? Conheceu Jesus, baixa o download e vem em PDF. Imprime. Não ia ser mais fácil a gente seguir? Sim ou não? Mas não. Para conhecer, tem que se relacionar. Para conhecer, tem que obedecer. Para conhecer, tem que matar o nosso eu. Para conhecer, precisa abrir mão das nossas vontades para conhecer a vontade dele. Então já está feito. Cabe a nós buscarmos. Tenha dons, mas seja obediente. Mas talvez você se pergunte: que dom eu tenho? Eu não sei fazer nada. Gente, vocês não me veem, eu já quis, né, dançar, cantar, mas não dá, não rola. Eu brinco que eu creio, pastor, que eu posso acordar amanhã cantando. Ainda vou cantar na banda do pastor, hein, gente? Queria, mas não foi esse dom que Deus me deu.
E às vezes Deus te deu um dom e você está se escondendo. Ou além, você não está querendo ser obediente para manifestar o dom. Às vezes o Senhor já falou o seu coração o que você deve fazer. Mas aquela atitude que falta é difícil abrir mão, né? Então muitas vezes nós deixamos de cumprir o propósito porque nós não queremos se submeter ao que precisa ser feito. Então não se diminua achando que existem outros melhores do que você. Ah, fulano é melhor que eu. Não, você é único. É original, irmão. Não adianta a gente querer piratear. Muitas vezes a gente tenta se comparar. Mas se a palavra é verdade, o livro é escrito ao seu respeito. Não é escrito... Não, o dele é dele, o seu é seu. Amém? Pare de querer apressar o tempo. Tudo o que nasce antes do tempo é prematuro. E o que nasce prematuro corre o risco de não sobreviver. Isso é forte. Quantas coisas nas nossas vidas já não foram prematuras? Por graça, muitas delas o Senhor nos livrou e ainda nós estamos em pé. Mas que nós possamos ter essa consciência de maturidade, de filhos ruiós. Deus, não deixa eu fabricar nada que não seja a tua vontade. Senhor, que não seja as minhas ideias. Se não for o teu propósito, que elas sejam anuladas, que elas não sejam aprovadas. E para a gente encerrar, e o Senhor já tinha falado isso comigo ao meu coração, depois que a pastora falou, né, que era para mim estar aqui, e eu não tinha visto ainda. Eu acredito que a maioria de vocês viram, e eu até postei aquele vídeo do apóstolo Luiz Hermínio falando sobre obediência. Quem viu, gente? Vocês não viram? E eu escrevi aqui o que fala, e aquilo veio com uma flecha, porque a gente fica com muito medo quando a gente tem responsabilidade de estar aqui. E eu falei, Senhor, eu entendi, existe um tempo, mas precisa existir obediência. E quando eu ouvi aquele vídeo, eu falei, Senhor, é isso, obrigado por... Eu sou teimosa e o Senhor testifica. A internet é boa, você que tem que ver a coisa certa. Sabe quem vai fazer a diferença nessa geração? Quem obedece. Pois nem todos que dizem que amam obedecem, mas todos os que obedecem amam. E quando eu vi aquele vídeo, veio assim, ó, ao mesmo tempo vem como um tapa, um soco. Que quem me conhece sabe que meu versículo é Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as vezes que eu vivo situações agradáveis ou desagradáveis, a pergunta que eu faço para mim é: eu estou amando ao Senhor? E por muitas vezes em situações muito difíceis, eu chorava e falava assim para o Senhor sabe que eu te amo. Então se eu te amo, tá ruim, mas está cooperando. Se eu te amo, não é o que eu quero, mas está cooperando. Então nós precisamos, não é avaliar o amor do irmão, porque às vezes nós somos muito julgadores, mas é avaliar o meu amor por ele. E a minha atitude de obediência prova que eu o amo. A minha atitude de obediência prova que eu estou querendo me submeter à vontade para cumprir um propósito na minha geração. Então, quem ama, de fato obedece. Não adianta eu dizer que eu amo, se de fato eu não o obedeço. E para fechar, ele disse, a obediência nos protege. E aí casou com o que o Senhor tinha falado para mim. A obediência nos protege a entender que existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo que já tem data e prazo de validade. Eu só preciso obedecer. E quando eu obedecer, eu não preciso me preocupar com nada, porque já está feito. Então que nós possamos como igreja andar em obediência. E quando nós andarmos em obediência, nós vamos parar de ficar questionando. E vamos ficar mais atentos ao que o Senhor está fazendo. Para que possa se cumprir. Não é que o Senhor tem que ir lá me buscar. Não, eu vou estar lá no lugar certo. E quando o tempo dele chegar, vai se cumprir. Amém? Se submeta aos processos. Lembre-se, existe um tempo determinado. Esteja posicionado. E para a gente terminar, não precisa abrir lá em João 14.
João 14:31, diz assim: mas para que o mundo saiba que eu amo meu Pai e que faço com o meu Pai o que mandou, levantai-vos vós daqui. Nós precisamos ser a resposta para o mundo. Aí aqui fala: que faça como o meu Pai mandou. Mandamento requer obediência. O Pai já mandou. O mundo está aguardando a manifestação dos filhos. Mas para a gente se manifestar, nós precisamos se manifestar em obediência. Amém? Para viver o tempo certo, é preciso andar sobre obediência. O seu propósito, o download lá no céu já está concluído. Mas você precisa caminhar sobre obediência. E quando você menos esperar, sabe quando a internet está lenta? Que está assim, ó. Aí dá uma raiva, não dá, gente? Quando eu vou abrir o WhatsApp no computador, tem hora que ele fica 1, 2, 5, 10. Aí você já até desanima, você vai fazer outra coisa. De repente concluiu 100%. O tempo do Senhor é assim, não é igual ao nosso. Só que às vezes a gente está distraído. A gente está achando que está no 10%. Mas a sua obediência vai concluir 100% rapidinho. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé. Só vive o de repente de Deus quem não resiste aos processos. Você não está entendendo nada. Quantas vezes eu não estou entendendo nada que o Senhor está fazendo? Quantas vezes nós estamos questionando o que o Senhor está fazendo? E nós não estamos vendo que o Senhor está se movendo. Às vezes a gente quer tanto um lugar, ou a gente quer tanto ter algo, e a gente se esquece dos detalhes do processo. Às vezes a gente fala: Senhor, por que eu não estou vivendo aquilo? Mas você está esquecendo que o Senhor está te moldando, para que quando aquilo se cumpra, você esteja preparado. Que nós não sejamos uma geração de fast food, onde nós queremos tudo muito rápido. Mas que nós sejamos uma geração obediente, que não se preocupa quando e como, mas que se preocupa: será que meu Pai está se agradando de mim? Será que eu estou sendo obediente? Nós que somos pais, tudo que nós mais queremos dos nossos filhos: obediência. E mesmo quando eles não merecem, o nosso coração de pai e mãe faz a gente fazer o melhor. Imagine o Pai que criou. Imagine o dono do projeto original das nossas vidas. Como que o coração dele fica para ver o cumprimento de tudo aquilo que um dia ele planejou. Se coloque aí como coração de pai e mãe nesse momento e pense sobre isso. Como que fica o coração de Deus ao nosso respeito, de ver tudo aquilo que Ele planejou para nós se cumprindo. Mas muitas vezes é preciso corrigir os nossos filhos, não é? Muitas vezes é preciso dizer não. Muitas vezes é preciso dizer: agora não. Ele não é um pai maldoso, mas Ele é o dono do propósito original. Que nós possamos se lembrar que a minha obediência vai abençoar toda uma geração. E eu gostaria que você fechasse seus olhos e começasse a falar com o Senhor. Nessa noite nós possamos receber um coração disposto a obedecer. Que
Que nós possamos receber um coração disposto a se submeter ao tempo. Que nós não possamos achar que estamos bons demais ou prontos demais, mas que nós possamos se submeter a sermos moldados pelo Espírito Santo. Eu desfruto da promessa que Ele veio para me trazer vida, e vida em abundância. Abundância não significa só aquilo que eu preciso, mas abundância é aquilo que eu posso transbordar. Amém? Será que você pode dar um abraço aí numa pessoa que está perto de você? Será que você pode transbordar um pouquinho desse amor? Falar assim: estamos juntos no caminho do propósito. Te levo comigo.
nós possamos, como igreja, ser moldados com o coração obediente. E onde eu vou, te levo, amado Jesus, meu amado. E onde eu vou, te levo comigo, meu amado. Compartilhei esses dias, mas se encaixa com o tempo que eu vou dizer aqui agora. Esses dias eu contei um testemunho lá no meu status, mas nem todos viram. E eu compartilhei sobre a importância de nós orarmos por alguém. Eu tenho uma amiga, nós somos amigas há 20 anos. Nós nos conhecemos na escola quando nós tínhamos 13 anos. E durante toda a vida nós fomos irmãs. Muito amigas. Sabe aquela amiga que você fica meses sem se falar, mas quando você... sempre é a mesma coisa? Por muitos anos eu orei por a salvação dela. Mas era tão impossível, gente. O mundo deu tantas voltas. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Não é por orgulho meu, mas eu sempre procurei ser um padrão, porque eu creio que a minha obediência, ela abençoa a minha geração. E o mundo deu muitas voltas, e fazem exatamente 2 meses. Levanta a mão aí, Gabi. Eu sempre perguntei para o Senhor quando ela iria abrir o coração para Jesus. E eu sou marrenta, porque eu sempre falei, o seu problema é que você não quer compromisso com Jesus. Várias vezes eu disse isso para ela. Que ela era aquela que não queria ser crente, mas quando precisava de um conselho, procurava o crente. E o Senhor trouxe ela em dose dupla, né, com o esposo, com a família. Conhecido ao Jesus. O tempo dele já estava determinado. Não desista de orar por ninguém. Sabe aquela promessa que eu e a minha casa vai servir ao Senhor? Não está longe, o tempo já está determinado. Creia, nele já está tudo feito. Amém? Deus abençoe.